Fala, pescador! E aí, hoje no Minuto Sugoi nós vamos falar sobre manutenção pré e pós-pescaria. Eu sou o Reinaldo Tille, da oficina Terra de Pescador. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a manutenção preventiva pré e pós-pescaria. Uma coisa bacana é que o Roberto, que esteve com a gente nas pescarias lá de Trairão, hoje está aqui filmando, mas está aqui com a gente, tá bom? O processo de manutenção preventiva é a lavagem e a limpeza do equipamento, a secagem, a lubrificação e a proteção. Logo a seguir, nós vamos mostrar algumas dicas sobre os materiais usados em todo esse processo. E o melhor lugar para começar isso é lá na cozinha. Uma boa dica sobre o material para você fazer todo o processo de limpeza, lavagem e lubrificação do teu equipamento é paninho, aqui no caso microfibra, papel absorvente, uma escova de dente ou pincéis, escovas redondas se você tiver acesso aí e silicone spray. Bom, nós estamos aqui na cozinha da Sugoi até para mostrar para vocês como é aí na tua casa, exatamente como você vai fazer aí na tua casa, usando a cozinha aí que você tem, a torneira, a água, tudo do jeitinho que você tem. Então olha aqui, ó. Primeiro eu queria mostrar, nós já mostramos lá para vocês algumas alternativas, material de limpeza, é o que eu vou usar aqui. A gente vai filmar focando aqui o nosso trabalho para você ver exatamente quais são os procedimentos que você vai fazer aqui na hora de lavar a tua carretilha e limpar ela, tá bom? Vamos lá? Então pessoal, olha uma coisa, antes de começar a fazer o trabalho de limpeza e lavagem, é importante você fechar toda a frição, porque aí não tem o risco de penetrar água entre os discos de frição. Com ela fechada, tá? Os discos não têm espaço, a água não vai penetrar e não vai prejudicar depois o teu drag, tá bom? Então eu vou pegar o pincelzinho aqui, vou abrir a água, né? Não precisa ser um jato d'água, bem pouquinha água. Você vai pegar o pincel e você vai limpar todos os cantinhos aqui. Observa que o pincel ele consegue, olha, limpar os parafusos, os alojamentos aqui dos parafusos, em volta da tampa do freio, em volta aqui da estrela de frição, tá vendo? Em volta aqui da porca, aqui na manivela, né, no knob da manivela. Você consegue acessar todos os cantinhos. Olha, agora aqui eu vou limpar todo o gatilho, por trás do gatilho. Eu consigo remover qualquer resquício de sal que tem aqui, de lama, de mato, tudo aquilo que fica, né, depois de uma pescaria, que sobra aqui, que a linha atrás, que espirra lá no lago, né? Observa só uma coisa, eu não estou deixando a água penetrar aqui no eixo guia-fio, tá vendo, pessoal, ó, tá? Eu não deixo o jato bater lá para não remover o óleo e a graxa que estão nele, tá bom? E nem passo o pincel lá. Eu passo aqui em volta, tá vendo, ó? Mas não passo lá no guia-fio. Você pode limpar ele aqui por trás, ó, tá vendo? Você consegue limpar ele aqui atrás, bem o carretel, as laterais, né? Você consegue limpar tudo. E uma atenção especial você pode dar aqui no guia-fio por onde passa a linha, que vem sempre resto, a linha atrás, né? Ela traz resto de lama, de sal, que vem com ela da água. Com auxílio daquela escovinha redonda, você coloca aqui no furo, ó, você gira, coloca e tira aqui a escovinha e você consegue remover toda a sujeira, ó. Pelo lado contrário, você consegue fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Você remove toda a sujeira dele, ó, tá? E aí tua carretilha tá limpinha e agora é só a gente secar, tirar o excesso de água, tá bom, pessoal? Agora você vai chacoalhar vigorosamente para tentar eliminar todo o excesso de água aqui, tá bom? Então, olha, cuidado para a carretilha não cair, hein? Senão você escapa da mão aqui, você vai fazer um estrago. E agora, para dar um acabamento aqui, nós vamos pegar um paninho e vamos fazer o seguinte, a gente vai umedecer esse pano, ó. Dá uma umedecida nele aqui, ó. Tá bom? Pega o pano, tira o excesso de água, torce ele, né? Tá? Ó. Você vai torcer o pano para ele ficar só úmido. Com o pano úmido, você vai fazer a remoção do excesso de água da tua carretilha. Então, ó, aqui das manoplas, onde você alcançar, você vai tentar tirar o excesso de água. Por que o pano úmido? Porque ele vai evitar que você risque a carretilha.
Um pano seco ele pode ter alguma impureza, alguma coisa, que vai arriscar e danificar a pintura. Então olha só, você consegue tirar todo o excesso de água, tá? Então ó, vamos com cuidado aqui, ó, tirar todo o excesso de água, tudo que a gente conseguir remover de água, nós vamos remover, tá bom? Então olha pessoal, ela já pré-seca, a gente já removeu boa parte da água. Eu vou pegar agora um paninho seco, e eu estou usando aqui, não sei se vocês perceberam, mas é um paninho de microfibra. A microfibra, esse paninho de microfibra não tem pelinho sobrando que vai ficar na superfície da tua carretilha. Então ela vai ficar bem limpinha, sem pelo, né? E agora com o paninho seco, eu removo o restante de água que tiver aqui, né? Vou tentar tirar o máximo de água que tiver aqui na carretilha, ó, tá? Vou tentar deixar o máximo seco. O carretel, ó, eu posso girar aqui o carretel e aí com o pano em cima do carretel, ó, eu vou secando ele, tá bom? E agora, só para terminar de secar ela, eu abro a tampa, tá vendo? Eu dou uma secadinha aqui, nesse caso no magnético, assim com a pontinha do pano, ó, tá bom? Em volta da tampa. Balanço para ver se tem mais algum pouquinho de água. Separo. Vou tirar o nosso carretel, tá bom? Vou terminar de secar. Não, evita de passar o pano no rolamento porque ele está com o olhinho original, tá bom? Deixa o rolamento lá quietinho que ele vai secar naturalmente. Legal, ó? E aí vou dar também uma secadinha aqui na parte interna, tá bom? Mas é só dar uma passadinha de pano, tirar o excesso de água. E pronto. Coloca aqui o carretel e nós vamos agora para a fase de lubrificação, tá bom? Aquela lubrificação que você pode fazer em casa e que não tem dificuldade nenhuma. Bom, pessoal, limpa, lavada e seca a carretilha, nós vamos então começar o processo de lubrificação e proteção. Para isso, o Roberto vai focalizar em detalhe aqui todo esse processo. Legal? Vamos começar? Então olha lá. Então nós vamos começar aqui o processo de lubrificação do equipamento. Ele já está lavado, limpinho, e para isso eu vou usar primeiro um pequeno pincel, uma seringa com óleo, e essa seringa ela tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte: eu esmerilhei, eu tirei a ponta dela, tá vendo que está sem ponta? Dentro dessa seringa eu coloco óleo, legal? E aí nós vamos usar também uma graxinha, tá legal? Em alguns pontos da carretilha. Não é extremamente necessário, mas se você tiver ajuda bastante. Então pessoal, vamos começar. Os dois principais pontos na carretilha a serem lubrificados são os rolamentos do eixo do carretel. Um fica posicionado aqui na tampa e o outro fica posicionado aqui no controle do freio. Então vamos abrir a tampa e a gente vai ter acesso ao primeiro rolamento, que está posicionado aqui no centro da tampa. Eu vou pegar a seringa e vou liberar quase que uma gota de óleo. Estão vendo aí? Quase que uma gota de óleo. E vou colocar entre a blindagem e o núcleo do rolamento. Ó, só um pouquinho. Coloquei lá no rolamento. E eu vou girar esse rolamento só um pouquinho, tá bom? Ó. Tá lubrificado o rolamento aqui da tampa. Vou fechar, tá bom? E agora eu vou abrir a tampinha aqui do freio. Para isso, segura a manivela aqui parada, né, contra o movimento dela, que você consegue ter a tampa liberada e solta. Então eu tiro a tampa, tá? E eu tenho acesso ao outro rolamento da extremidade do eixo do carretel. A mesma coisa que eu fiz com o rolamento lá da tampa, agora eu vou fazer aqui. Eu vou liberar aqui quase que uma gota de óleo e vou colocar lá entre a pista interna e a blindagem, tá? Agora eu não preciso girar o carretel, aliás, o rolamento, com alguma coisa, com algum objeto. Porque o eixo está aqui no meio, basta eu girar a manivela, que o próprio eixo do carretel, que está girando, né, movimenta o rolamento e espalha o óleo que está aqui dentro dele. Tá bom?
Então, primeira parte realizada. Fechamos a tampa, tá? Então agora, pessoal, nós vamos lubrificar o eixo guia-fio, tá? Tá vendo ele aqui, ó? O eixo guia-fio tá aqui protegido aqui embaixo. O eixo guia-fio precisa de graxa. Se você não tiver graxa, você pode usar o mesmo olhinho nele, tá bom? Nesse caso, como nós temos uma graxinha, eu vou pegar um pouquinho da nossa graxa, tá? E olha só, com auxílio de um pincelzinho bem pequenininho, eu vou lá e vou aplicar nas guias do eixo. Vou movimentar o guia-fio, olha só, movimentei o guia-fio, vou pegar meu pincelzinho que tem graxa ainda e vou passar nas guias. Dou mais uma giradinha e vou passar mais um pouquinho de graxa lá nas guias, tá bom? Giro a manivela para que o guia-fio vá para um lado e vá para o outro e espalhe a graxa sobre todo o eixo e as guias, tá? Então, lubrificado o guia-fio. Adicionalmente, vocês podem pegar, e eu gosto de fazer isso, tá bom? Vou pegar um papelzinho aqui para tirar o excesso de óleo, tá legal? Que acabou caindo aqui. Eu gosto, particularmente, de aplicar um pouquinho de óleo nos parafusos. O parafuso ele é uma área muito exposta a intempéries, a água salgada, a lama, e acontece muitas vezes de ele travar por ferrugem. Então eu gosto de aplicar um pouquinho de óleo em volta do parafuso, mas bem pouquinho, pessoal. Olha lá, ó. Tá vendo que só forma nem chega a formar uma gota, é só um pouquinho, tá bom? Aqui atrás eu tenho outro parafuso e eu vou aplicar aqui em volta dele. Tiro o excesso, tá bom? E agora nós vamos partir para a proteção do teu equipamento. Então, pessoal, olha, lubrificada a tua carretilha, nos pontos essenciais, nós vamos fazer a proteção. Eu faço a proteção e indico para todos vocês fazerem a proteção utilizando silicone spray. Pesquisem aí na internet, falem com amigos que têm estudado química, sejam especialistas em química, que eles vão te contar o seguinte: o silicone, ele é inerte, ele não agride a natureza, ou seja, é um material ecológico, não reage com metal, não reage com a tinta, tá? Não reage com borracha, com plástico, e ele tem a vantagem de repelir a água e filtrar os raios ultravioleta. Então, pessoal, utilizem o silicone na forma spray para proteger teu equipamento. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o spray, tá bom? A uns 20 centímetros de distância e vai aplicar sobre a carretilha. E vai criar uma película de silicone spray, tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, olha, nós vamos aplicar agora o silicone spray, eu vou mostrar esse processo para vocês, mas importante é, cuidado em casa para não fazer numa área de circulação. O silicone, ele é um lubrificante. Se cair no chão, você vai escorregar. Então procura usar um lugar lá de casa, ou como aqui eu vou aplicar em cima da minha bancada aqui de lavar o equipamento, vou aplicar o silicone aqui em cima e aí não tem perigo de escorrer, espirrar e aí ocorrer um acidente. Legal? Então olha só, a lata, o jato do spray a uns 20 centímetros de distância, você vai aplicar no equipamento. Então ó, e vou criar uma película sem exagero, tá pessoal? No carretel, aqui na tampa, no gatilho, tá bom? Na parte interna. Eu não gosto de aplicar nas manoplas, porque depois vai escorregar na mão. Legal? Feito isso, o que você vai fazer? Com o papel absorvente, você vai tirar o excesso. Faltou um pouquinho aqui, ó, pessoal. Então, ó, mais um pouquinho. Vou tirar o excesso, tá bom? Com o papel absorvente. É bem simples. Tá? Removo todo o excesso.
tiro lá do carretel, tá? Ó, como a gente fez lá na lavagem, eu coloco o papel lá no carretel e giro ele, tá vendo? Ó? Tiro o excesso. Legal? E aí vou pegar um paninho seco, também isento de fiapinho, e vou fazer o acabamento. Olha só. Da manivela, do corpo, do gatilho, tá? Do carretel, da parte frontal, tá? Da estrela de frição, da tampinha do freio, né? Olha só. E pronto. O equipamento agora está lubrificado e protegido. Pronto para a sua próxima pescaria.